Muito bem, bom dia para você, boa tarde, boa noite, quem está assistindo em outro horário, mas um dia especial aqueles que estão conectados aqui nesse nosso último encontro síncrono de Física 1 do bloco 3 do RDE para a turma de Biotecnologia 2020. Estão conectados comigo nesse momento os maravilhosos Fernando, Flávia, Guilherme, Maria Luísa Bettencourt, e o menino Handler, falando diretamente da cidade de Ibiporã, capital de alguma coisa do Paraná. Cidades pequenas sempre são capital de alguma coisa, não é mesmo? Vamos lá? Muito bem. Então, gente, nós vamos hoje rapidamente passar um pouquinho, é tudo muito rápido, né? Mas vamos dar uma passada então pela força de atrito que comentamos na semana passada e finalizar com a terceira e última lei de Newton, que é uma lei de certa forma mais simples e tranquila de entender. Estou apresentando a minha tela para vocês a partir de agora, então não vou ver o chat, qualquer coisa vocês me chamem pelo áudio. Tenho tanto PowerPoint aberto aqui que, peraí. Aqui, muito bem, muito bem, muito bem. Tem 4 aulas abertas aqui, que eu deixei tudo pronto desde ontem. Muito bem, então vamos falar sobre essa tal força de atrito. A força de atrito é uma força de resistência quando um corpo está em contato com uma superfície ou quando ele está imerso em um fluido. Existe ali também um atrito, mas nós chamamos de resistência, né? Do ar ou da água, né? Não chamamos exatamente de atrito. De certa forma é um atrito. Mas enfim, quando nós estamos apoiando um corpo em uma superfície, nós queremos mover esse corpo apoiado sobre a superfície, fazer com que ele deslize sobre a superfície, ou com que ele escorregue naquela superfície, sempre vai aparecer o atrito, sempre. Não existe nenhuma superfície no mundo onde tem zero atrito. Existem algumas superfícies de muito baixo atrito, né? Como, por exemplo, o gelo. É por isso que tem a patinação no gelo, porque lá você, com um impulsozinho, você anda vários metros, porque o atrito é muito baixo. Mas ele tem atrito, porque se não tivesse, você nunca pararia, não é mesmo? Lembra lá da primeira lei de Newton, a lei da inércia? Se tivesse uma situação onde não, uma superfície onde houvesse zero de atrito, você nunca ia conseguir parar, quer dizer, ao menos que você fosse amarrado por alguém, né? Então a gente consegue em laboratório chegar a situações onde muito baixo o atrito, mas na prática o atrito zero não existe. A gente até agora não considerou esse atrito, né? Por quê? Porque levá-lo em consideração acaba tornando o estudo do movimento um pouquinho mais complexo, né? Por exemplo, quando a gente coloca o atrito na jogada, aí não existe mais, então, movimento retilíneo uniforme, né? Porque ele vai sempre tentar impedir o movimento do corpo, então ele está sempre tentando diminuir a velocidade do corpo. Quer dizer, pode existir o movimento retilíneo uniforme, mas você tem que ter uma força constante atuando ali que se iguale ao atrito. Bom, a gente vai ver isso daqui a pouquinho. Vamos, tecladinho. Opa, agora foi demais. Bom, da onde surge? Por que existe o atrito? O atrito existe devido às imperfeições da superfície, tá? Da rugosidade da superfície, né? Então, se a gente tem uma caixa apoiada sobre uma mesa, a gente está dando um zoom nessa caixa, nós vamos ver que existe ali uma imperfeições da superfície da caixa e também imperfeições da superfície da mesa, né? Então, essas imperfeições fazem com que apareça o atrito. Tanto que, se eu tiver uma superfície muito polida, eu diminuo o atrito. Ou, quando eu pego uma superfície que ela nem ela tem bastante atrito, mas eu coloco um fluido sobre ela, vai acontecer o quê? Vai diminuir muito o atrito. Por quê? Porque os fluidos, eles vão... Ih, gente, minha caneta resolveu que não vai funcionar hoje. Deixa eu ver se não vai mesmo. Não vai não, ainda bem que eu tenho outra aí. Mas olhando essa figura da tabela, vocês estão vendo ali que de novo foi dado um zoom, mostrando a imperfeição da superfície. E o que acontece quando você põe um fluido aí? Né? Esse fluido vai preencher essas superfícies, essas imperfeições da superfície, certo?
tá? Então você vai diminuir o atrito, já que o atrito é justamente devido às imperfeições da superfície, tá bom? Então é por isso que você, muitas vezes, você usa um líquido justamente para diminuir o atrito, né? Como, por exemplo, o óleo que você põe no motor do carro. Por que você põe óleo? Né? Para você diminuir o atrito entre as peças de metal, porque elas vão senão elas vão se atritando e gastando, né, umas a outra, né? Bom, quando a gente vai estudar o atrito, a gente tem que dividir em dois tipos de força de atrito. Não é que é dois tipos, né? O tipo é o mesmo, mas para que a gente possa calcular, né, a física chamou de dois tipos, o atrito estático e o atrito dinâmico. Então a teoria vai tentar explicar o que acontece com o atrito estático, e esse tal do atrito estático, ele é um pouquinho mais confuso de entender. Então por isso nós vamos falar primeiro do atrito dinâmico. Bom, o que é estático? Estático é parado, dinâmico e movimento. Então é como se a gente tivesse dois grupos, dois tipos de atrito. Eu disse que não é dois, né? É o mesmo atrito, né? Surge pelas mesmas razões. Mas vamos pensar que a gente tem dois. O atrito quando o corpo ainda está parado é um, e o atrito quando ele está em movimento, o dinâmico, é outro, tá? Quando ele ainda está parado, é o estático. Tá? De certa forma, que uma coisa muito importante de você perceber é que o atrito estático, ele é sempre maior que o dinâmico. Sempre maior. Então, quando você está tentando empurrar uma coisa e ela ainda está parada, uma coisa muito pesada, um guarda-roupa, um armário, você vai perceber que a força que você precisa fazer para colocar ele em movimento é menor que a força que você precisa fazer para mantê-lo em movimento. Por isso que você está fazendo força, força, força. Quando ele entra em movimento, você sente tipo um soco, assim, né? Porque quando ele começa a se mover, o atrito diminui. Tá bom? Bom, então vamos deixar de lado o estático por enquanto e vamos falar desse atrito dinâmico. Então, um atrito dinâmico é quando o corpo já está em movimento. A força de atrito, ela é uma força que vai estar sempre contrária ao movimento. Por quê? Como eu falei lá no comecinho, é uma força que sempre vai tentar impedir que o corpo entre em movimento, se for o estático, ou impedir que ele permaneça em movimento, se for o dinâmico. Né? Que o corpo escorregue ou deslize por aquela superfície. Então, no corpo aí, que está na tela, você tem um diagrama de forças, ó. Alguém fazendo uma força F para frente, força P e força normal, a gente já vai falar delas. E onde é que vai estar o atrito? No sentido contrário. Agora, para os menos desavisados, se você mudar o sentido da força, o sentido do atrito vai mudar também. Tá? Se você fizer uma força para a direita, o atrito vai estar para a esquerda. Se você fizer uma força para a esquerda, o atrito vai estar para a direita. Ele é sempre se opondo ao movimento do corpo, ou à tentativa de movimento do corpo. Tá? Eu falei na terça-feira já que o atrito ele estava relacionado com a força normal, né? Inclusive, partindo de uma boa pergunta que o menino Handler fez para nós discutimos que a força normal está diretamente relacionada à força de atrito. Tá? A força normal que vai ser igual à força com que o corpo está comprimindo a superfície. Né? Então, pensa comigo, já que o atrito surge devido às ranhuras, às imperfeições da superfície, é de se esperar que quanto mais apertado estão um contra o outro, mais comprimido estão um contra o outro, seja maior o atrito, não é? Pensa comigo. Ó, volta nesse slide aqui. O atrito surge por causa disso aqui. Tá certo? Dessas imperfeições. Se eu tenho uma força muito grande apertando o corpo contra a superfície, eu devo ter um atrito maior. Se eu tenho uma força muito menor, eu devo ter um atrito menor. Agora, quem é a força que comprime o corpo contra a superfície? É a força peso, se a superfície está no horizontal, né? Lembra do plano inclinado? Ou uma componente da força peso, se ele estiver num plano inclinado, né? Se ele está no horizontal, é a força peso. Se ele está no plano inclinado, é a componente PY da força peso. Tá certo? Bom dia, Matheus, bem-vindo. Bom, então é o seguinte, então, para a gente não ficar nessa de força peso ou componente da força peso, nós dizemos que é a força normal. Porque a força normal, sim, vai ser sempre igual à força que está sendo comprimida a superfície, né? A força de compressão na superfície. Se estiver na horizontal, ela é igual à força peso. Se estiver no plano inclinado, ela já é igual ao componente. Então, a gente não precisa ficar falando de plano inclinado ou não.
Então, define-se, então, o atrito como sendo o coeficiente de atrito vezes essa tal força que comprime, ou a força normal. Esse coeficiente de atrito, que é uma letra grega mi, eu vou colocar a equação aqui do lado, ó. Opa, que bela sopa. Ó, força de atrito. Vai, caneta. Não era? Hoje não era um bom dia para você parar de funcionar, né? Vamos ver. Ó, força de atrito, que eu chamo de Fat, né? Então, ela é igual a essa letra grega aqui, ó, M. Eu vou fazer no próximo slide, não vai dar espaço aqui, ó. Fat é essa força, essa letra grega, Mi, que representa o coeficiente de atrito. Ótimo que esse aqui não tem borracha. Espera aí, gente. Tem uma borracha em algum lugar aqui, mas eu não sei onde é. Vamos fazer assim, ó. Então, essa letra grega aí, ó, é o Mi, tá? Ele parece um U, talvez você já tenha visto ele em algum outro lugar, né? Ou parece um M com uma perna um pouquinho maior, tá bom? Então, esse cara. Nossa, tá horrível, meus Mi. Essa caneta não é muito boa, não. Esse cara, ele vai representar. Ele chama-se coeficiente de atrito. Então, ele vai dizer o quão atritosa é a superfície, o quão rugosa, o quão áspera é a superfície, tá? E quando eu estiver falando do atrito cinético ou dinâmico, são sinônimos, né? Então, vou ter a força de atrito C, força de atrito cinética, ou D, e eu vou ter o Mi cinético vezes a normal. Tá? Então, quando a gente fala na física, na química, que é um coeficiente, então é um cara sem unidade de medida, tá certo? Ele é um número adimensional, né, a sua unidade de medida, que vai representar o quão atritosa é a superfície, tá? Eu coloquei ali o atrito dinâmico ou cinético C, por quê? Porque o cinético vai ser diferente do estático, né? O estático é maior, lembra? Então ele vai ter um coeficiente de atrito maior. Bom, então, há exemplos e aplicações da força de atrito. Bom, a gente pode a primeira talvez ideia que a gente possa ter é achar que o atrito é uma coisa ruim, né? Porque ele sempre vai atrapalhar o movimento, né? Tá certo? Mas o atrito, na verdade, não é necessariamente ruim. Se a gente não tivesse atrito com as superfícies, a gente não ia conseguir andar, por exemplo. Tá? Por quê? Porque para eu andar, eu empurro o chão para trás. Se eu não tivesse atrito ali, eu ia ficar que nem nos desenhos animados, né? Patinando, patinando, sem sair do lugar. Tá? E aí, quando eu empurro o chão para trás, aparece a força de reação, né? E do chão me empurrando para frente, né? Então, a força de atrito, de certa forma, ela também tem a sua utilidade. Da mesma forma que eu já comentei com vocês, que se não tivesse atrito, eu não conseguia parar, né? Se eu não conseguia sair do lugar, não conseguia começar a andar e também não conseguia parar. Né? Porque para eu parar, eu preciso ter atrito, né? Para eu fazer uma curva, eu preciso de atrito. Né? Por isso que quando a pista está molhada, é mais difícil parar e é mais difícil fazer curva. Por quê? Porque o fluido diminui o coeficiente de atrito da pista com o pneu. Tá certo? Quando quando uma espaçonave retorna do espaço, eu tenho um atrito ali tão grande entre ela e o ar que ela pode inclusive pegar fogo, como aconteceu em 2003 com o ônibus espacial Columbia e seus tripulantes que foram incinerados ao retornar na Terra, né? E eram todos os brasileiros, acho que 11, se eu não me engano, na base em Sobral, lá no Ceará. E por um cálculo de ângulo aí de ataque à atmosfera, tá? Algum defeito assim, o atrito foi tão grande entre eles que a nave pegou fogo. Entre eles não, entre a nave e o ar, né? E aqui também fala de uma pedra gigantesca que caiu, formando uma cratera, né? Esse tipo de atrito também é chamado de resistência do ar, né? Então é a mesma ideia da espaçonave, né? Por que que um meteorito, quando entra na atmosfera, ele fica incandescente, né? Ele está numa velocidade tão alta, né, que a força de atrito começa a gerar calor ali. Aliás, vocês vão, acho que ver bastante isso no segundo ano,
Que o atrito ele é chamado de força dissipativa, ele não conserva a energia do sistema. Então, quando você tem atrito, a energia ela é dissipada, né? Então você destrói a energia, destrói não, ninguém consegue destruir a energia, mas você retira a energia do sistema de uma forma que o sistema não pode mais aproveitá-la. E uma forma de dissipação dessa energia é o calor, né? Então daí a ideia do meteorito e da nave lá, né? Aqui tem um dos carros que eu já falei para vocês. Bom, se você quiser ver isso, é só esfregar uma mão na outra. Nesse dia frio, você vai ver que vai esquentar bastante sua mão. Por quê? Porque a energia do movimento das mãos está sendo dissipada pelo atrito na forma de calor e na forma de som também. Então, são energias que não podem mais ser aproveitadas pelo sistema. Então, a gente diz que o atrito dissipou a energia, né? Uma energia não mais aproveitada. Bom, vamos para o cálculo. Nós já vimos a equação, determinação do atrito cinético ou dinâmico, né? Uma hora chama de dinâmico, outra hora chama de cinético, mas é a mesma coisa, tá bom? Então a gente vai ter o quê? Os coeficientes das superfícies normalmente vai ser uma constante para nós, né? A gente já conhece a maioria das superfícies, mas, claro, o exercício pode te perguntar qual é o coeficiente de atrito da superfície também, né? Então tem aí, eles vão ser sempre números entre 0 e 1, em geral, né? São números decimais entre 0 e 1. Então, ó, tem do metal, deslizando sobre metal, metal sobre madeira, metal sobre pedra, madeira sobre couro, borracha sobre deslizando sobre concreto, enfim, tá? Em geral, o que a gente vai ter no exercício, o dado desse coeficiente. Como, por exemplo, olha aqui nesse exercício 1 da Universidade de Fortaleza, Uniflor, lá no Ceará. Ele diz o seguinte, ó, um bloco de massa igual a 20 kg é puxado horizontalmente por um barbante. Um barbante. Ok, o coeficiente de atrito entre o bloco e o plano horizontal de apoio é 0,25, porque é lá do Ceará. Adote G como 10, sabendo que o bloco tem uma aceleração em módulo de igual a 2 metros por segundo, calcule. Qual a força de atrito? Letra A. Bom, então, é só a aplicação da equação que nós aprendemos hoje, a equação do atrito cinético, tá? Que é o atrito cinético. Força de atrito cinético é o Mi cinético vezes a normal. Nós estamos num plano horizontalmente. Então, normal é igual a peso. Vamos colocar aqui, normal é igual a peso, tá? Quem é peso? Massa vezes gravidade. Isso aí a gente já tá ligado, né? Peso é massa vezes gravidade. Desculpa a minha letra aí, tá pior do que nos outros dias, que essa minha caneta tem uma ponta mais grossa aqui, tá? Então, a gente tem a massa é 20, gravidade é 10, o peso dá 200, essa normal dá 200. E a gente tem um coeficiente de atrito que é 0,25. Bom, então, ó, posso calcular essa normal, que é 20 quilogramas vezes 10. A massa está aqui, ó. Tá, se alguém fez uma pergunta, eu não consigo ler agora. Se puder alguém ler para mim. E a gravidade 10, ó. Tá? Então, essa normal dá 200 newtons. Alguém quer fazer alguma pergunta? Tem algo no chat? O barulhinho que o senhor deve ter escutado foi porque alguém caiu e voltou. Ah, Mas eu tenho uma pergunta a pode ser. respeito do atrito. Certo, faça. A, a pressão atmosférica também ajuda na questão de influenciar no atrito maior ou menor dos objetos? De certa forma, sim, mas muito pouco, tá? Porque pressão é uma força aplicada, tá? Pressão atmosférica é a força-peso da atmosfera aplicada sobre a superfície da Terra. Então, quando eu tenho pressão, é porque eu tenho uma força sobre mim. Então, ajuda sim. Se não tivesse atmosfera, o atrito seria um pouquinho menor, tá? Um pouquinho menor, mas é um valor muito, muito, muito pequeno que a gente não considera, né? Tá? Porque o peso do corpo, o peso de um corpo em geral é muito, muito maior que essa força que a atmosfera faria, né? E como está tudo imerso dentro dessa atmosfera, então essa força está sobre todo mundo, né? Entendeu? Então a gente é como se ela não existisse, porque a gente não sente, a gente está com ela desde que a gente nasceu até a hora de morrer, então a gente não sente ela. Beleza? Então, ó, essa força de atrito cinética aqui, olha como é fácil calcular. Calcular o atrito é muito fácil, ó, o coeficiente de atrito é 0,25,
vezes 200, que é a normal. Ó. Lembra que essa normal é uma força, 200 newtons. Esse 0,25 ele não tem unidade de medida, então vou multiplicar por 200 newtons e vai dar newtons. Tá bom? 50 newtons. Beleza? Tereza? B. Pela segunda lei de Newton, calcule a força resultante. Olha só. Eu tenho um corpo que está com uma aceleração de 2 metros por segundo. Ele está se movendo, tem atrito, mas ele está se movendo com aceleração de 2 metros por segundo. Então, quer dizer que tem uma força que está empurrando ele para frente. Tá? Porque se não tivesse essa força, ele não teria aceleração. Ele estaria desacelerando devido ao atrito. Quem é essa força? Pergunta a letra B. Bom, vamos aplicar agora, relembrar um pouquinho das aulas anteriores e aplicar a segunda lei de Newton. Força resultante é massa vezes aceleração. Tá? A força resultante é a massa do corpo é 20 vezes A. Ué, professor, mas e o vezes A, que é 2. Ah, mas e o atrito? Bom, não preciso do atrito. Eu tenho a massa, eu tenho a força resultante. Eu só jogar na segunda lei de Newton. Tá? Isso vai me dar a força resultante, que é 40 newtons. Quando eu determino que a aceleração dele é 2, eu já estou levando em conta que a força que foi feita é uma força que superou o atrito e ainda conseguiu gerar uma aceleração de 2. Que é que vai perguntar agora a letra C, ó. Calcule a força que está puxando, força de tração no barbante. Ó, ele está sendo puxado por um fio. Então, alguém faz uma força no fio, numa corda, no barbante, certo? E esse cara que puxa o corpo, essa força nós damos o nome de tração. Tá? Ó, vou desenhar aqui, tentar, né, desenhar aqui para vocês. Então, tem um corpo sendo puxado por um fio, tá? Aqui se aplica uma força F. A gente sempre vai supor que o fio é perfeito, então ele não é elástico, ele não estica, nem nada, tá? Então, toda a força que é aplicada é transmitida aqui. Ela tensiona o fio, ele fica perfeitamente esticado, então toda a força é transmitida. Essa força numa corda, num fio, num barbante, é chamada de força de tração. Em outras palavras, ele está perguntando, quem é a força de tração? Quem está puxando o corpo para frente? Bom, como eu disse no final da letra B, é uma força que está superando o atrito, que é 50, e ainda sobra força suficiente para gerar uma aceleração de 2. Certo? Então, olha só. Eu vou ter que desenhar o diagrama de força de Newton. Tem a tração... Opa! Diagrama da força que a gente fazia na segunda lei. Tem a tração para frente e tem o atrito para trás. A força resultante é 40. Eu acabei de calcular na letra B. Tá? Então, você pode calcular o quê? Quem é essa força? Porque a força resultante vai ser tração menos o atrito. Tração que puxa o corpo para frente menos o atrito que puxa o corpo para trás. A resultante eu sei é 40, a tração é quem eu quero, o atrito é 50. E o atrito vai ser sempre a força negativa, né? Que ele está sempre para trás e ele nunca move ninguém. Então ele está sempre para trás, não, sempre contrária, né? E ele nunca move ninguém, ele só tenta impedir o movimento. Então você vai chegar à brilhante conclusão que, claro, a tração é 50 newtons maior que a força resultante, né? Tá certo? Porque ela empatou o atrito e ainda sobrou 40 newtons para gerar uma aceleração de 2. Então, claro que essa força é 90 newtons, é a força que está levando esse cara para frente. Beleza? Aqui, ó, uma pessoa está empurrando um bloco com velocidade constante sobre uma superfície horizontal. Considerando que haja atrito entre o bloco e a superfície horizontal, pode-se afirmar corretamente que o bloco se move desta maneira. Por quê? A somatória das forças que atuam no bloco é 0. Por que é 0? O bloco é empurrado com velocidade constante. Velocidade constante, aceleração 0. Aceleração 0 joga na segunda lei de Newton. Se a aceleração é 0, qual é a força resultante? 0. Tá? Tá certo? Então aqui, se tem atrito, a força é 0 e a força que ele está fazendo é igual à força de atrito. Volta para o exercício 1. Se a tração fosse de 50 newtons, quanto que daria essa força resultante aqui, ó?
Seria 50 menos 50, força resultante zero. E o corpo não teria aceleração. Ele tem forças atuando sobre ele, mas ele não teria aceleração. Tá bom, então? Uhum. Ó, eu não vou fazer o 3 por questão de tempo, né? Mas ele é bem parecido com o 1. Eu quero ir para o plano inclinado. Aqui também, tá? Vou mandar esses exercícios resolvidos para vocês. Aliás, ontem eu mandei as 12 videoaulas que eu havia prometido de segunda lei de Newton e plano inclinado. Tá bom? Olha só. Para finalizar, então, o atrito, juntando com o plano inclinado. E agora, professor, veja só. O caixote de madeira de 4 quilos é empurrado por uma força constante F e sobe com velocidade constante. Sabe o que isso quer dizer? Que a força resultante é zero. Né? Na direção e sentido do movimento, a força resultante é zero. Tá bom? Como é que eu sei? Velocidade constante. Isso quer dizer o seguinte, que a força que faz ele subir, puxa ele para cima, é igual ao atrito para baixo. É por isso que a velocidade é constante, porque essas duas forças se anularam. Velocidade constante de 6 metros por segundo, um plano inclinado com ângulo alfa, conforme apresentado na figura. A direção da força F é paralela ao plano e o coeficiente de atrito cinético entre as superfícies de contato é igual a 0,5. Com base nisso, qual o valor da força F? O valor da força F, meu amor, é igual a componente Px que puxa o corpo para baixo mais o atrito. Então veja que eu tenho 3 forças. Eu vou desenhar aqui no próximo slide para vocês entenderem. Uma observação antes disso, ele não deu o valor do ângulo alfa. Isso pode ser comum nesse tipo de exercício. Ele não deu alfa, mas ele deu quem é seno e quem é o cosseno de alfa. Então dane-se quem é alfa, porque eu só vou usar mesmo quem é seno e quem é cosseno. Tá? Pode aparecer nesse tipo de exercício. O que é muito importante, gente? Desenhar diagrama de forças. Então veja só. Primeira força que eu vou pôr aqui. Força peso vertical para baixo, tá? Ela vai ter uma componente aqui, PY, e vai ter uma componente aqui, puxando o corpo plano para baixo, PX. Tá? Beleza? Tranquilo? Se não tivesse atrito, essa força F seria igual a Px e elas estariam se anulando, porque a F é para cima e o Px é para baixo, e era por isso que o corpo estava subindo com velocidade constante, sem aceleração. Certo? Mas existe atrito. Então, essa força F, ela não é igual apenas o Px que está para baixo. Ela é igual a Px mais o atrito que está aqui, ó. Vou desenhar aqui. Atrito cinético, tá? Então, se você olhar na direção do movimento, existem 3 forças. A F fazendo ele subir o plano, Px fazendo ele descer o plano, e o atrito tentando fazer ele impedir o plano. Por que o atrito está para baixo? Porque o corpo está subindo. Se o corpo estivesse descendo, o atrito estaria para cima. Toma cuidado com isso, tá bom? Bom, então, o que a gente vai perceber aqui? Bom, como eu disse na aula de terça-feira para vocês, as forças perpendiculares não vão influenciar no movimento. Então, eu tenho o PY e eu tenho a normal aqui. A normal, depois a gente vai usar ela para calcular a força de atrito, mas ela não influencia no movimento. Tá? Então, a força resultante que dá zero é a somatória da força F mais Px mais Φ, né, que é a força de atrito cinético. Essas 3 forças, se eu fizer a resultante, a força resultante é a F que puxa ele para cima mais o vetor Px mais o vetor força de atrito cinético. Aí, como a gente já discutiu algumas vezes, quem tem mesmo sinal, quem tem mesma direção e sentido, tem que ter mesmo sinal. E quem tem sentido oposto tem que ter sinal oposto. Então, se eu chamo F de positivo, Px e Φ é negativo. Se eu chamo Px e Φ de positivo, o F é negativo.
O importante é que é o seguinte, a força dá zero. Então a gente chega à conclusão, na verdade, ó, chamando Px e Fat de negativo. Opa, aqui é um Fat. Tá? Eu vou concluir que a força F, claro, é igual a Px mais o Fat, que a gente já tinha ideia disso. Então, quem é a força F? É Px mais Fat. Simples assim. Tá bom? Lembrando que Px, ó, o ângulo alfa do plano é sempre igual a esse ângulo alfa. O Px está aqui. Então, Px é oposto a alfa, tá? Então, o Px é Pseno, porque ele está sem o alfa. O Py é P cosseno, porque ele está com o alfa. Certo? Então, ó, vamos calcular aqui o Px. Px é P seno alfa. Tá? Lembrando que P é massa vezes gravidade, né? Não esqueçamos disso. Então, é massa vezes gravidade vezes seno alfa. O exercício disse que o seno é 0,6, né? Massa do corpo é 4, a gravidade é 10. Então, fica 4 vezes 10 vezes 0,6. Isso dá 40 vezes 0,6, que dá 24 newtons. Esse é o Px. E caneta. Beleza? E quem é o Fat? Fat é mais fácil de calcular ainda. Ô, senhor. Fat é mais fácil de calcular. É o coeficiente vezes a normal. Lembrando que quem é a normal? Normal é PY. Então, normal é P cosseno. Tá? Porque o PY está com o ângulo, com o alfa. Então, é P coalfa, cosseno alfa. Então, vai ficar assim. O coeficiente de atrito está lá no enunciado, é 0,25. Não, 0,5, perdão. 0,25 era do outro. É 0,5. E quem é normal? Normal é PY. E quem é PY? Senhor. PY é P, que é massa vezes gravidade, vezes cosseno, tá? Então fica 0,5 vezes massa vezes gravidade, vezes cosseno de alfa. Que isso aqui é o PY. Tudo bem? Então fica 0,5. A massa é a mesma, é o mesmo corpo, né? 4 vezes 10, que dá 40, vezes o cosseno, que é 0,8. Certo? Ó, cosseno 0,8. 40 vezes 0,8, 32. 32 vezes 0,5, 16 newtons. Tá? Então, a força de atrito é 16. A gente tinha chegado à brilhante conclusão que a força F era igual à soma de Px mais Fat. Certo? Força F é Px mais Fat. Então, força F é Px mais Fat. Então, a força F é na ordem 24 mais 16. A força F é 40 newtons, tá? Ela é igual ao peso do corpo? Mas isso é apenas uma coincidência. Não tem nenhuma obrigação dela ser igual. Tá bom? Gente, é isso. Agora, só chamar a atenção de vocês, e depois eu posso mandar um outro exercício que aborde isso também. É o seguinte, nesse exercício aqui, por que que F é igual à soma de Px mais Fat? Porque o corpo está subindo sem aceleração. Se houvesse aceleração, a diferença dos dois, ele está subindo com aceleração. Então, a diferença dos dois é igual à força resultante. Então, eu teria uma força resultante que não é zero. Tá? Por que aqui eles deu igual? Porque a força resultante é zero, porque ele sobe sem aceleração. Então, se ele tivesse aceleração, você ia jogar lá na segunda lei de Newton, achar a força resultante e ia jogar aqui nessa equação. É muito importante você fazer o quê? Desenhar o diagrama de forças nesse exercício, tá bom? Bom, quero falar para vocês agora, para a gente encerrar nesses próximos 9 minutos,
a respeito do coeficiente de atrito estático e da terceira lei de Newton. Bom, então como a gente já viu, o atrito ele vai ser proporcional à força normal, tá? O atrito estático, aliás, o atrito cinético nós acabamos de calcular. E o atrito estático? O atrito estático é quando o corpo está parado. E o que acontece é que o coeficiente de atrito estático ele é sempre maior que o coeficiente de atrito cinético. Então, o estático é sempre maior. O atrito estático é sempre maior. Só que, presta atenção. Suponha que o atrito estático de um corpo, eu faço uma força e eu não supere o atrito estático dele. O que vai acontecer com ele? Ele não vai se mover. E aí, sabe o que acontece se ele não se moveu? Acontece que a força resultante é zero. E se a força resultante é zero, quer dizer o quê? Que o atrito estático igualou a força feita. Porque o atrito nunca vai poder mover alguma coisa. Tá certo? Então o atrito estático, ele tem essa loucura, que é o seguinte. Suponha que o máximo atrito estático que a força consiga, que um corpo consiga fazer, é, sei lá, 5 newtons. E você fez 2 newtons. O atrito estático responde fazendo só 2. Porque se ele fizer os 5, ele vai mover o corpo. Tá certo? Tá certo? Só um minutinho. Só um minutinho. Tá certo? Porque o atrito estático jamais vai mover alguém. Então, lembra, ó, vamos supor, o atrito estático máximo é 5. Você fez 2, ele responde com 2. Fez 3, ele responde com 3. Fez 4, ele responde com 4. Fez 5, ele responde com 5. Sempre anulando a força. E se você fizer 6? Opa, aí você moveu o corpo. Aí passa a ser o atrito cinético. Se você fizer 5,1, você já moveu o corpo. 5,01, você já moveu o corpo. Então, o atrito estático, eu só consigo calcular o atrito estático máximo. Eu jogo lá na equação, o coeficiente de atrito estático, vezes a normal, eu estou calculando o máximo que ele consegue. Se você fizer uma força menor que o máximo, ele vai responder com a mesma força que você fez, para anular apenas. Se você fizer uma força maior, aí passa a ser o atrito dinâmico, tá bom? Então, na tabela aqui, por exemplo, ó, eu tenho um exemplo de uma força de atrito estático máximo que é 3 newtons. Opa! 3 newtons, certo? Então, o que acontece? Se você fizer 0 newton, ele vai responder com 0. Se você fizer 1 newton, vai responder com 1. Fizer 2, ele vai responder com 2. Fizer 3, ele vai responder com 3. Até aqui é o atrito estático. Se você fizer mais do que 3, fizer 4, não precisava ser 4, podia ser 3,1. Ele vai responder com atrito cinético, que é menor. Por exemplo, nesse caso aqui, 2,5. Tá certo? Então, o atrito estático, a gente só consegue calcular o máximo. Se não for o máximo, se você fizer menor que o máximo, o atrito estático respondeu com a mesma força que você fez. Se você fizer maior que o máximo, aí passa a ser o atrito cinético. Tá certo? Então, é a mesma equação, né, do atrito dinâmico, mas você só vai poder calcular o máximo. Bom, então, como o atrito cinético é maior, é menor, tá certo? Tá? Você sempre ter esse gráfico que adora cair no Enem perguntando dos freios ABS. Qual é a lógica do freio ABS? A lógica do freio ABS é não deixar a roda travar, tá? Para que atue sempre ali o atrito estático e não um atrito de deslizamento, porque quando a roda para de girar, o freio trava a roda, ela passa a deslizar sobre a superfície. Quem começa a agir ali, então, é o atrito cinético e não mais o atrito estático. E o atrito cinético, o atrito do deslizamento, do derrapamento, ele é menor do que o estático. Então, é mais uma vez os físicos contribuindo para salvar a vida do universo todo, tá? Então, esse gráfico aí é bem comum aparecer em vestibular. Ou nenhum, agora perguntar isso daí, pergunta se você tem que usar cinto de segurança e essas coisas, né?
dar uma redação para perguntar essas coisas simples aí, tá bom? E fechando com a terceira lei de Newton, a lei da ação e reação, ela vai dizer que para toda força que você faz, sempre vai haver uma força que a gente chama de reação, que é igual, tem o mesmo valor, o mesmo módulo, o mesmo sentido e direção oposta. Mais do que isso, a gente tem que observar mais algumas coisas sobre essa força. Primeiro, essa força tem sempre a mesma natureza, essa força atua sempre enquanto atua a força de reação, atua sempre enquanto atua a reação, a ação atua ao mesmo tempo que a reação. Parou a ação, acabou a reação. São sempre da mesma natureza, já falei. Nunca se anulam. Por que elas nunca se anulam? Porque elas atuam em corpos diferentes, ó. Então, deixei aqui para você, ó. O para-ação e reação nunca se equilibram ou se anulam. Professor, mas elas são iguais e opostas. Sim, mas elas estão em corpos diferentes. Dentro do sistema, elas se anulam. Mas se você isolar o corpo, elas não vão se anular. Então, como é que eu ando de barco? Eu empurro a água para trás, a água me empurra para frente. O canhão, quando o canhão lança a bola para frente, ele vai para trás. Como é que os pássaros voam? Como é que eles vão para o ar, para cima? Empurrando o ar para baixo. Como é que eles vão para frente? Empurrando o ar para trás. Tudo é par de ação e reação. Tá? Agora, aqui tem outros exemplos. Agora, por que a gente sabe que se eu empurro, por exemplo, lá no caiaque, ou no barco, eu empurro a água para trás, eu vou para frente. Então a reação não está anulando a ação. Isso nunca vai acontecer. Por quê? Porque a ação é feita sobre quem? Eu empurro quem para trás? A água, professor. E a reação empurra quem para frente? O barco, professor. Então, se você for estudar a água, tem uma força empurrando ela para trás. Se você for estudar só o barco, tem uma força empurrando ele para frente. Hã? Você já teve que empurrar um carro alguma vez na vida? Que tem um carro numa enchente ali. Teve que empurrar um carro uma vez na vida? Ah, eu não vou empurrar, porque se eu empurrar o carro para frente, ele vai empurrar para trás com a mesma força, as forças vão se anular. Não, o carro anda. Por quê? Porque a força que eu faço está só sobre o carro. Então, quando eu vou calcular a força resultante no carro, a reação dele me empurrando para trás não entra na conta, porque está sobre mim e não sobre o carro. É graças a isso que a gente consegue mover tudo na vida. Senão a ação e reação ia cancelar tudo. Não é? Tudo. Como é que eu ando para frente? Empurrando a Terra para trás. É por isso que a Terra gira, professor? Não, claro que não, né? A força que eu faço empurrando a Terra para trás não gera aceleração na Terra, porque ela é muito menor que a força de atrito estático da Terra, não é? Eu não consigo mover a Terra, mas eu vou para frente, tá? Então, gente, nunca digam que a ação anula a reação. E nunca diga também, por que se moveu aqui? Por que se moveu? Por que eu consigo empurrar o carro para frente? Porque a minha ação foi maior que a reação. Ou a reação foi menor. Nunca, isso nunca acontece, tá? Então pensa bem, ó. Força de ação e reação tem sempre o mesmo valor, sempre a mesma direção, horizontal ou vertical ou inclinada, com não sei quantos graus, e sempre sentidos opostos. Tem sempre a mesma natureza. Elas atuam sempre pelo mesmo tempo, elas são sempre simultâneas, parou a ação, parou a reação, e elas nunca, eu disse, nunca se anulam, ok? Bom, é isso. Aqui vai ficar alguns exercícios, mas que não serão abordados por nós aqui. E com isso, nós encerramos o nosso encontro de hoje, exatamente às 8h50, e encerramos o nosso componente de Física 1 para a turma do primeiro ano de Biotecnologia, turma 2020. Tá certo, gente? Então, eu vou fazer o seguinte, vou mandar mais os exercícios que ficaram para trás ali da parte de plano inclinado, né? Tá? Isso é uma coisa que para quem vai fazer vestibular aparece bastante e a gente abordou muito pouco. Vou mandar esses exercícios para vocês ainda. Então vocês vão ter mais, acho que já foram 8 aulas extras, então vou mandar mais uma.
tá bom? Mas claro, né, é um material de consulta de vocês que fica aí disponível para quem quiser. Daqui 1 ano, 2 anos, isso vai estar lá no meu canal do YouTube, eu não vou apagar, e fica aí também, fica então à disposição de vocês, tá certo? Com isso nós encerramos, e eu desejo a todos que aqui estão, mas aqueles que aqui também não estão, todos dessa turma incrível de biotecnologia 2020, sucesso, trabalho, sorte, tudo de melhor, tudo de bom. Só por vocês terem chegado no IFPR, vocês já são diferentes, já são vencedores, e por terem vencido essa pandemia, continuado aqui, inclusive com essa pandemia, inclusive tendo aula com esse professor aqui online, vocês são vencedores. Claro que não foi o melhor que poderia ser, mas você tem que sempre pensar se foi o melhor que você poderia fazer. Eu fico tranquilo de saber que eu dei o meu melhor. Se a gente tivesse no presencial, seria diferente, mas dentro do que a gente tem, dentro do que a gente pode fazer agora, do que é seguro para todo mundo, nós conseguimos, nós vencemos, e eu fico aqui com a sensação de dever cumprido. E espero muito, muito poder encontrar vocês no terceiro ano para um curso maravilhoso de Física 3, Física Térmica, tá bom? Fica aqui o meu abraço, então. Estou encerrando a gravação e se alguém tiver algum comentário, alguma coisa aí, pode fazer também, daqueles que estão aqui conectados. Se não, um abraço e fico sempre, sempre à disposição de cada um de vocês. Valeu, gente!